O Evangelho é de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é escrito pelo evangelista Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 15 ao versículo de número 24. O texto é grande, mas a reflexão será muito breve, porque são 2 versículos apenas que nós iremos meditar nesta noite. Então, por ser 2 versículos, será muito rápido mesmo em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz assim, é um texto muito interessante, então preste atenção, porque é algo muito interessante essa passagem aqui. Ela guarda segredos fundamentais de fortalecimento da nossa fé. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 15, e logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou ele aos escribas, quem é que discute com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão, mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, convulsiona, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que os pulsasse e não puderam. A que Jesus lhe respondeu, versículo de número 19. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-nos aqui. Versículo de número 20. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21. E perguntou Jesus ao pai dele, há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele, desde a infância. E muitas das vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se pudesse, faz alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. Ao que Jesus lhe respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, creio, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito, dizendo, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E ele, gritando, agitando muito, saiu. E ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo que chama muito a atenção é o versículo de número 22 e o versículo de número 23. Que quando Jesus pergunta a situação ao pai do menino, o pai do menino fala a situação a Jesus e diz assim, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Queridos, há muito tempo aquele pai de família vinha sofrendo. Há muito tempo aquele homem vinha sofrendo com aquela situação. Tanto é que ele relata isso para Jesus. Mas o que me chama a atenção, que os meios
que aquele homem procurava a solução, certamente deixou ele com a sua fé abalada, desacreditado de tudo, desacreditado de todos. E quando ele chega diante de Jesus, e ele mesmo disse que ele veio até Jesus para que Jesus desse uma solução naquele problema, quando ele chega diante de Jesus e compartilha toda a situação a Jesus, ele diz assim para Jesus: se tu podes, se tu puder, se for possível para você, para o Senhor. Aí Jesus indaga a ele e diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Queridos, o que eu queria pensar junto com você neste momento é algo que talvez você nunca pensou nisso. E talvez muito de nós está na mesma posição daquele homem e não está sabendo. Talvez muitos de nós está cheio de incredulidade e não está sabendo. A pergunta que eu quero fazer a você, e às vezes eu tenho que fazer a mim também, é: o que Jesus não pode fazer por você? O que é que Jesus não pode fazer por você? Você já prestou atenção nisso? Você já parou para pensar nisso? Porque veja a situação daquele pai. Veja a situação daquele homem. Aquele homem estava sofrendo. Aquele homem estava sofrendo como pai em ver a situação daquele filho assim. Aquele homem estava sofrendo diante da sociedade, porque ele dizia que isso era uma constância, era constante. Aquele rapaz se jogar no meio da rua, em qualquer lugar ele se jogava, até mesmo em fogo ele se jogava. Então aquele homem ele se sentia também envergonhado diante da sociedade. Então era uma situação para aquele homem constrangedora. Imagine você. E agora aquele homem vai até Jesus em busca de solução. E aí, queridos, ele chega diante de Jesus, mesmo indo até Jesus em busca de solução, ele diz para Jesus: se podes, se o Senhor puder fazer. Ele relata a situação difícil que está encontrando, relata a situação que procurou ajuda até mesmo dos discípulos de Jesus, homens que caminhavam com Jesus, homens que temiam Jesus. Porém, quando ele chega diante de Jesus, ele diz: se tu pode fazer isso por mim. Talvez existem pessoas na mesma posição daquele homem. Na mesma posição daquele homem. E não são poucas as pessoas que nos dias de hoje estão na mesma posição daquele homem, que vai em busca de Jesus, que conhece o poder de Jesus, que sabe do poder que Jesus tem, mas constantemente na sua mente, constantemente quando olha a circunstância, ela diz, o seu pensamento diz: será que Jesus pode fazer isso? Talvez tem pessoas, querido, que não expressa isso com seus lábios, porque certamente as pessoas irão me ajuda aqui, amor, ignorá-las. Talvez existem pessoas dessa forma, que não expressa com seus lábios, porque outras pessoas podem ignorá-las. Por isso. Mas a sua mente, constantemente, quando olha para a situação, logo vem esse pensamento:
Aí a pergunta é: o que é que Jesus não pode fazer por você? Porque quando eu falo isso para você, há na sua mente, há no seu coração, há na sua consciência um embate agora. Agora a sua consciência, a sua mente, ela é automaticamente questionada. O seu subconsciente, que diante da circunstância, fala para a sua alma, fala para o seu espírito, dizendo assim: será que pode? Jesus pode fazer? Será que Deus pode fazer? Nesta noite, Deus permite, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, agora fazer esse questionamento com a sua mente. O que é que Deus, o que é que Jesus não pode fazer por você? Existe alguma coisa que Jesus não pode fazer por você? Porque logo a sua incredulidade ela começa a ser abalada. Porque até então você tinha até se acostumado com a situação. Até então os seus familiares tinham até se acostumado com a situação. A situação de tristeza, a situação de fracasso, a situação de derrota, a situação de desânimo, a situação de vontade de morrer. Até então, você tinha se acostumado com essa situação. Aí, Deus me manda nesta noite, especialmente pelo poder da palavra, em lhe dizer o que é que Jesus não pode fazer por você. Existe algo que Jesus não pode fazer por você? Porque este homem leva a situação até Jesus. Sabe do poder de Jesus. Mas quando chega diante de Jesus, ele diz assim: se o Senhor puder fazer, se o Senhor puder em favor do meu filho, se o Senhor puder em favor da minha vida. Queridos, aí Jesus responde: tudo é possível para aquele que crê. Sabe o que Jesus vai questionar aqui? A incredulidade. Primeiro, ele questiona a incredulidade daquela geração. E nossa geração está vivendo uma incredulidade muito grande. E depois, ele questiona a incredulidade daquele homem. Se podes, tudo é possível para aquele que crê. Querido, o que limita nós crermos no poder de Jesus, muitas das vezes, é a nossa posição social. O texto nos diz que ele estava em meio à multidão, em meio aos escribas. E geralmente os escribas eram pessoas de posição social naquela comunidade, naquele tempo de Jesus. E ele estava lá. Então, muitas das vezes, a nossa posição social limita o poder de Deus. A nossa posição social, muitas das vezes, que é o instrumento que reforça a nossa incredulidade, que dá base para a nossa incredulidade. Sabe por quê? Porque nós temos condições. Nós temos poder aquisitivo. Muitas das vezes eu não posso fazer um propósito diante de Deus. Muitas das vezes eu não posso clamar mais como eu deveria clamar. Eu não posso me humilhar mais diante de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho uma posição social. Buscar mais a Deus, isso é para pessoas religiosas, pessoas que ficam em igreja o tempo todo. Se humilhar diante de Deus, participar de cultos, de propósito, isso é para pessoas que não têm o que fazer. Eu tenho muito o que fazer. Muitas das vezes, querido, o que impede é a nossa posição social. Muitas das vezes o que limita o poder de Deus
é nossa posição social. Às vezes, por conhecer mais da medicina, por ter mais conhecimento, nós limitamos o poder de Deus. Muitas das vezes o que limita o poder de Deus na nossa vida é a religião. Porque muitas das vezes a religião nos ensinou que o poder de Deus vai até aqui. A religião nos ensinou que Deus não pode fazer tal coisa, que Deus não pode fazer isso, porque Ele é Deus. Quantas das vezes, queridos, quantas religiões diz que Deus não cura mais? Quantas religiões que até muitas das vezes diz que nós não podemos orar para que a pessoa cure? Quantas das vezes? O que limita muitas das vezes é a religião. Quantas religiões nos ensinam que nós não podemos clamar pela nossa situação financeira? Quantas das vezes? E muitas das vezes o que nos limita é a religião. O que nos traz uma incredulidade é a religião. Quantas e quantas das vezes? Queridos, quantas das vezes Deus nos ensina nas circunstâncias que nós estamos vivendo? E quando eu falo religião, é porque muitas das vezes, queridos, as pessoas colocam a fé em pessoas. Coloca a fé na sua religião. Ah, eu sou da denominação tal. É lá naquela denominação que cura. Aí eu vou levar para o pastor fulano é que cura. E muitas das vezes, nós ficamos ouvindo, olha, leve para a pessoa tal, que ele tem um poder da oração. Leva para a igreja tal, que lá que tem um poder da oração. Aí o que acontece? Isso também é limitação da nossa fé. Isso também é incredulidade. Porque tem pessoas que falam assim, eu creio no poder de Deus. Eu creio. Você crê? Então leva para o pastor tal. Então eu vou levar. Leva para a irmã tal, que aquela irmã tem um poder da oração. Sabe quem é que tem um poder? É Jesus Cristo. E sabe quem Ele deu o poder? Ele deu para você. Ele diz que todos os sinais seguirão aos que crerem. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, vai. E quando nós, queridos, limitamos o poder de Deus a uma religião, nós também somos incrédulos. Nós também passamos a ser incrédulos. Quão é importante, na situação que nós estamos vivendo, a circunstância que você está vivendo, talvez anos e anos que você está passando por uma situação, nada melhor do que nós esperarmos a direção de Jesus. Pastor, como é que eu vou vencer essa incredulidade? Porque muitas das vezes o que tem acontecido comigo, pastor, é que algo não resolve na minha vida, é porque eu não tenho fé. A impressão que eu tenho é que eu não tenho fé. A impressão que eu tenho, pastor, que eu estou na mesma situação deste homem. Porque eu olho para outras pessoas, eu vejo Deus curar o filho de Ciclano, eu vejo Deus curar a filha de Ciclana, eu vejo outras pessoas serem abençoadas, eu vejo outras pessoas serem curadas, e eu estou no mesmo estado, e eu estou na mesma situação. Eu vejo os lares sendo transformados, e eu estou na mesma situação. Pastor, parece que eu estou na mesma situação deste homem. Quando eu olho a circunstância, sabe o que acontece? O meu subconsciente diz assim, será que Jesus pode curar?
Será que Jesus pode operar? Será que Jesus pode transformar? Será que Jesus pode salvar? Aí eu lhe digo, tudo é possível ao que crê. Porque, querido, é esperar a direção de Jesus. É esperar. Olha que aqueles homens estavam esperando Jesus. Mas como Jesus não estava vindo, eles se agoniaram. Eles levaram para os discípulos curarem. Mas não esperou a direção de Jesus. Não esperou que Jesus ia orientar. Então isso é ter fé. É não ser incrédulo. É saber a posição que Jesus quer para você. É saber qual direção Jesus quer diante dessa situação. Porque quando nós começamos a entender o que Jesus quer, qual direção que Jesus quer tomar, queridos, aí a incredulidade começa a ir embora. Porque dá vontade de nós agirmos do nosso jeito, dá vontade de nós agirmos do nosso querer. Porque nós temos que esperar qual posição Jesus quer nos dar. Qual direção Jesus quer nos dar para que essa incredulidade saia da minha mente, saia do meu coração? Porque você está olhando para uma situação, está dizendo assim, meu Deus, será que tem condições de ser curado? Será que tem condições de ser salvo? Será que tem condições da minha família ser mudada? Será que tem condições da minha vida ser mudada? Será, Senhor? Aí é esperar a direção de Jesus. Porque muitas das vezes a direção que Jesus nos dá não vai nos agradar. A posição que Jesus quer para a minha vida, a posição que Jesus quer para a sua vida, muitas das vezes não nos agrada. Mas isso é uma posição de fé. Isso é uma posição de certeza. Porque muitas das vezes o que me agrada, desagrada Jesus. Mas muitas das vezes o que me desagrada é o que agrada a Jesus. E essa posição que eu estou tomando, eu estou levando ao meu entendimento, ao meu coração, confiança em Jesus. Confiança em Jesus. Algo interessante, amados, que eu vi aqui, foi aquele homem, antes de qualquer pedido, quando ele fala aquilo para Jesus, que ele diz assim, Senhor, se o Senhor puder, aí Jesus fala, se eu puder, aí ele se joga aos pés de Jesus, ele diz assim, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Queridos, quantas pessoas dentro da igreja é soberba? Quantas pessoas você conhece de igrejas que são prepotentes e arrogantes, se acham com mais fé que os outros, mas vai ver a vida dele, vai ver a vida dela, lá totalmente desajustado, e aí quer nos colocar numa posição de mais crente que ela. Quantas pessoas, a família toda desajustada, a vida financeira toda arrasada, mas é uma prepotência muito grande, querendo dizer que tem muitas das vezes mais fé que outras pessoas. Mas o interessante, queridos, quando esse homem, ele conversa com Jesus, ele coloca numa posição muito humilde. Ele chega assim, Senhor, me ajuda, não meu filho. Ele falou, Senhor, me ajuda a minha família, não. Ele falou assim, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ajuda na minha incredulidade. Querido, quantos de nós precisamos fazer esta oração? Uma oração sincera diante de Deus. Por quê, querido? Muitas das vezes, a fé que eu tenho,
que eu preciso não é a fé de ver um morto levantar. Não. Muitas das vezes, a fé que você precisa não é de você orar, chegar lá em cima de um monte, orar e essa enfermidade que está assolando as nações parar. Sabe que a fé que você está precisando é em descansar e confiar. Essa é a fé. Sabe a fé que você está precisando? É entender que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir na sua vida. Então a fé que muitas pessoas estão precisando não é a fé de mover o monte, não. É uma fé de mover a dureza que está no seu coração. Muitas das vezes, a fé que as pessoas estão precisando não é de ver o mar vermelho se abrir, não. Muitas das vezes, a fé que muitas pessoas estão precisando, sabe qual é? Eu vou lhe dizer qual é. A fé que muitas pessoas estão precisando é de reconhecer o quanto precisa de Deus na sua vida. O quanto precisa de Deus para mudar uma atitude simples, de reorganizar a sua vida, de reorganizar a sua vida como filha, de reorganizar a sua vida como esposo, de reorganizar a sua vida como esposa, como mãe, como pai. Uma fé de tomar uma atitude para a sua vida. Não é uma fé de abrir o mar, não. É uma fé de tomar uma posição. E aquele homem, olha o que ele pede: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor. Me ajuda em confiar em Ti. Me ajuda em saber que o Senhor está no controle. Me ajuda a entender que o que está passando na minha vida é como uma tempestade que vem forte, mas logo vai cessar. Me ajuda na minha incredulidade. Porque, querido, quando essa atitude de humildade acontece na sua vida, você vai saber em falar com seu pai. Você vai ter educação em falar com seu filho, com a sua filha. Porque fé, muitas das vezes, o que muitas pessoas precisam é tomar uma atitude de humildade na sua vida. Aquele homem, a fé daquele homem, ela foi jogada por terra, como ela teve uma atitude de humildade. Senhor, o quanto eu preciso. Quanto eu preciso. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas estão por aí? Quantas que estavam no pedestal da fama? Quantos crentes que batiam no peito, que eu sou disso, eu sou de igreja tal, que eu sou disso, que eu sou daquilo outro. E hoje, está vendo que o seu local de culto é dentro da sua casa. Que o ministério que ela cuidava, eu tenho um ministério de criança, eu tenho um ministério de louvor, eu tenho um ministério disso, eu cuido disso lá na minha igreja, eu tenho 300 pessoas cuidando. Sabe qual o ministério hoje que Deus colocou para ela? A sua casa, que muitas das vezes rejeitava, que muitas das vezes não tinha uma palavra de sabedoria. Aí, queridos, ela tinha aquele poder de fé lá fora e dentro da sua casa era incrédula. Não tinha humildade para reconhecer o quanto precisava de Jesus. O quanto precisava da humildade e da graça de Cristo em poder reger a sua casa, em poder reger a sua família, em poder cuidar dos seus pais. Quantos e quantos? Querido, a incredulidade ela vai quando nós reconhecemos que Jesus ele tem os seus meios de agir. Talvez a incredulidade veio porque você queria que Jesus agisse de uma maneira na sua vida. Que Jesus agisse nessa enfermidade desta maneira. Que Jesus agisse com o seu filho desta maneira. Aí a incredulidade veio. Não
porque Jesus não está agindo, não porque Jesus deixou de agir, mas sabe por que a incredulidade veio até a mim? Sabe por que a incredulidade está indo até você? Eu vou dizer por quê. Porque a maneira que você queria que Jesus agisse não é a que você está querendo. O texto vai nos dizer que quando Jesus chega até aquele rapaz cai. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, não precisava Jesus dar a ordem para o inimigo sair e depois Jesus teve que pegar na mão do menino e colocar aquele rapaz de pé. Não precisava disso. Nada disso. Mas Jesus achou por bem agir desta maneira. Quantas pessoas disseram assim, vixe, morreu. Ih, morreu. O rapaz se estribuchou no chão, morreu. Todos estavam falando, vixe, era melhor antes. Pelo menos o rapaz estava vivo. Agora o rapaz morreu. E o rapaz ficou lá estatalado, quieto. Aí Jesus vai, pega na mão do rapaz e coloca de pé. Coloca de pé novamente. O que eu aprendo aqui? Que Jesus tem as maneiras dele trabalhar. Jesus tem um jeito deles trabalhar. Jesus tem um jeito dele trabalhar na vida do seu esposo. Não é do jeito que você quer. Jesus tem um jeito de trabalhar na vida da sua esposa. Jesus tem um jeito de trabalhar na enfermidade. Jesus tem um jeito dele trabalhar. Não é do jeito que eu quero, mas é do jeito dele. Então, como você quer do seu jeito, aí logo vem a incredulidade. Porque você imagina que Jesus vai por aqui. Você imagina que Jesus vai por ali. Não. É do jeito que Jesus quer. É da maneira que Jesus quer. Porque se for da minha vontade, logo vem a incredulidade. Aí eu vou pensar, será que Jesus pode realmente fazer isso na minha saúde? Será que Jesus pode fazer isso na saúde da minha família? Será que Jesus pode fazer isso na vida do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa? Será que Jesus pode? Será que Deus pode dar um jeito nessa pandemia que está assolando a nação? Será que Jesus pode? Sabe por quê? Porque é do seu jeito. E Jesus faz do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Ainda que todos estão olhando e falando assim, vixe, será que é isso mesmo, fulano? Será que você tem que procurar um médico mesmo, fulano? Será que você tem que procurar um advogado? Vixe! Será? Mas não é o que os outros estão dizendo. Não. É o que Jesus está querendo para a sua vida. É o que Jesus está querendo para a sua família. É o que Jesus está querendo para o seu filho. É o que Jesus está querendo. É o procedimento dele. É a vontade dele. É o jeito dele. É a maneira dele trabalhar na sua vida. Na vida dos seus. Na vida da sua casa. Na vida da sua família. É o jeito dele trabalhar. Que nesta noite, em nome de Jesus, você possa entender. Talvez eu e você, estava igualzinho aquele homem. Será que Deus pode fazer algo na minha vida? Será que o que eu estou vivendo, Deus pode mudar a história? Jesus pode mudar a história? Aí Jesus responde, será que posso? Tudo pode aquele que crê. E a nossa oração possa ser, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda. Eu preciso tanto, Senhor. Eu preciso tanto de fé. De fé não para mudar os montes, não. É para entender o seu trabalhar. Entender a sua maneira de agir. Ah, Senhor, eu preciso de fé. Senhor, eu preciso me humilhar diante da sua presença. Eu preciso me humilhar e reconhecer o quanto eu preciso de Ti. Queridos, que nesta noite, em nome de Cristo Jesus, nós possamos entender que Jesus tem um jeito dele trabalhar. E quando nós queremos do nosso jeito, vem a incredulidade. E quando nós entendemos a maneira de Deus agir nas nossas vidas, quando nós entendemos isso, nós falamos igual
Jeremias falou para Deus: Senhor, eu sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos, Senhor, pode ser impedido. E ainda que a incredulidade queira vir como quis vir a Jeremias, Deus sempre vai ter uma palavra. Assim como ele teve uma palavra para Jeremias, vai ter uma palavra para mim e para você. Em Jeremias 32, versículo de número 27. Nada é impossível para mim. Nada é grandioso para que eu não possa fazer. Nada é impossível para Deus. Nada é grandioso para que Deus não possa fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, te agraciando, lhe dando força a cada dia, em nome de Jesus. E creia que tudo é possível para aquele que crê. Que nós possamos entender, em nome de Jesus, que Jesus tem um jeito dele trabalhar. É da maneira dele, é do querer dele, é da forma dele, não da nossa. Porque se for da nossa, vem a incredulidade. Que Deus continue te abençoando, te agraciando nesta noite, em nome de Jesus.